Muito bem, começando mais um programa Show do Esporte aqui pela Luau TV. E olha só, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro suspendeu por 15 dias todas as competições. E a gente conversou com o gerente de futebol do Friburguense. Veja só. Na verdade, a gente procurou estar com todos os clubes, né? E foi aí uma decisão acertada do presidente para não que fosse votado como a gente costumeiramente faz em arbitral, mas que a gente tivesse o bom senso de escolher o que nesse momento é melhor para a coletividade, né? A gente não pode separar, né, de tudo que vem acontecendo aí nos últimos dias, não só no nosso país, mas também no mundo. E a gente começa a aprender um pouquinho com aquilo, né? Com que vem passando a Itália, a França, hoje a Espanha, então a China. E eu acho que, assim, tecnicamente nós tivemos lá um conhecedor mesmo, o doutor Celso Ramos, que é um infectologista de renome da Academia Brasileira de Medicina, hoje vice-presidente da Associação de Infectologistas do Brasil, e explanou o lado técnico, se continuasse, qual é a possibilidade disso afetar diretamente uma grande maioria e qual era realmente o processo da continuação. Então a gente viu naquele momento que tecnicamente, né, não é que o infectologista foi lá para convencer ninguém de continuar o campeonato. E diante de tantos problemas que alguns clubes, principalmente os pequenos, vão passar entre hoje e sábado, e como a CBF já havia cancelado, né, o seu campeonato de Copa do Brasil, porque existe ali sim um contato direto dos jogadores, porque tem um aeroporto, né, tem a chegada, a saída, tem um avião, né, e o estadual ele não tem muito isso, é o ônibus próprio, é o treinamento próprio. O que a gente tinha que fazer naquele momento? Atender o que a maioria das entidades de saúde pediram, e o que veio determinado é que tivesse o estádio fechado. Então, eu acho que tecnicamente a gente poderia terminar o campeonato sim, fazendo ali num quarto sábado e deixar essa final para depois. O que a gente ouviu lá é que não dá para se prever de uma forma que daqui a 15 dias vai ter um surto, ou daqui a um mês, 2 meses. O fato é que a gente realmente viu que vai ter, né? E a gente tem que trabalhar com isso, mas não dá para se prever se vai ser 10, 15 dias. E o que a gente entendeu, o que escutou lá, que por ser com o estádio fechado, por ter toda uma programação que é muito ligada ao próprio clube, talvez não afetaria tanto, né? Mas a gente já tinha a classe dos jogadores junto ao sindicato, que também lá foi representado, né? No caso o Alfredo, e a classe de treinadores já temendo muito entrar em campo. Então, nós tivemos ali uma aula técnica para continuar, mas ao mesmo tempo uma pressão política, né? Seja ela por parte dos jogadores ou até mesmo, né, pelo governador, por todas as ações que a gente estava vendo naquele momento estava sendo tomada. Eu acho que a decisão foi de realmente parar, né, para não criar nenhuma forma de constrangimento, e muito menos, como eu te falei, né, tá em pauta, estava em pauta lá a reunião, a coletividade. Não era o que era bom para o futebol ou o que era bom para todo mundo. E eu sei que vai causar aí, né, nós vamos falar da seletiva para o América, Americano e Nova Iguaçu, eles jogariam um quarto sábado e acabou o campeonato. Então, existe todo um processo de paralisação de contrato, renovação. Tem times que terminam os contratos agora porque você programa em cima do campeonato. Se o campeonato termina no dia, né, no caso, como ia terminar no dia 21 para a maioria dos clubes pequenos, esse contrato vai ali até 30 de abril. Então, se a coisa não acontecer de voltar realmente em 15 dias, porque não tem possibilidade hoje da gente afirmar isso, vai ter realmente um transtorno muito grande, mas que infelizmente não é o futebol, né? Nós, como cidadãos e empresários, né, nós estamos vendo várias ações aí, todo mundo vai sofrer um pouco com isso, mas é uma hora do aprendizado, é uma hora da gente perceber que assim, que a gente não domina da forma que a gente quer o mundo, é uma hora também de
amadurecer um pouco, né? Falar um pouquinho do friburguense. Não tem treinamento, não tem escolinha, praticamente tudo fechado aqui, né, Siqueira? Não, é chance zero, né? A gente está aí um ou outro ainda, porque a gente abre aqui o espaço para caminhada, para corrida na parte da manhã, e a gente está realmente eliminando tudo. Isso foi o que foi definido. O clube social, eu não tenho atribuições, eu não sei qual vai ser a decisão ainda do presidente, mas a parte de futebol ela não tem mesmo. Isso foi decidido em federação, nenhum tipo de categoria, de escolinha, né, onde tem aglomeração de público, com certeza não pode ter realmente nenhum tipo de atividade. Com esse surto todo aí do coronavírus, já é difícil para o clube pequeno, principalmente para o friburguense. Qual o planejamento daqui para frente? Dá para prever alguma coisa, Siqueira, em relação ao futebol? Tem um sub-20 que estava jogando, né? Jogou a primeira partida diante do Flamengo, até acabou perdendo de 4-2, teria a partida contra o América. O que muda aqui, de fato, para o Frisão? Tem algum planejamento? Dá para prever alguma coisa? Então, eu até comentei, a gente foi na reunião e o friburguense talvez fosse o privilegiado, porque saiu ali no grupo X. Então, realmente, o que a gente tinha de planejar sobre o profissional já foi feito. A categoria de base ela é bem diferente, porque existe espaço de calendário de data. O medo que a gente tem, e por isso eu me fiz representar lá na federação, como que vai ser encarado, né, as futuras competições. Né? A gente está falando aqui paralisação de 15 dias, não dá para definir se vai ser dessa forma. A gente não sabe como que vai ser, né? Estão sendo tomadas aí várias mesmo atitudes para que a coisa diminua um pouco, né? Essa linha, que o surto venha menor, talvez com mais tempo. Então a gente hoje não dá para prever realmente o que vai acontecer daqui a 15, daqui a um mês. O fato é que o vírus está aí, parceiro, não tem jeito. Né? Nós não temos uma vacina para ele, então não dá para prever o que vai acontecer. Mas eu vejo assim, o término do campeonato para atrapalhar o Campeonato Brasileiro, para atrapalhar competições com um porte maior de atração do que o Campeonato Carioca, ele é complicado. E com isso, decisões futuras até do Campeonato 2021. Então, a gente teme isso, né? Os últimos anos uma elitização muito grande, uma desvalorização enorme em cima do campeonato estadual. É uma mídia só falando de um jeito que às vezes poucos vêm aqui, como você está aqui hoje, para a gente conversar e falar realmente a realidade dos fatos. É um campeonato que tem 15 datas durante a competição, e isso aí em 2 meses e meio, entendeu? Coisa que a gente tinha turno e retorno, se organizava, e como organizar isso? Então a gente vem falando isso toda hora. Num momento como esse, que não dá para terminar um campeonato, que ele joga para uma possibilidade daqui a 15 dias de se fazer, e do Campeonato Brasileiro ir até o dia 28 de dezembro, que isso foi o que a CBF passou. Se leva mais um mês, se leva mais 2 meses para não iniciar, provavelmente ou não termina esse, ou não inicia o de 2021. Então planejar o friburguense daqui para frente na base é mais tranquilo, né? Porque a gente vai o quê? Fazer jogos quarta e domingo, provavelmente, para compensar a situação anterior. Né? Vamos exemplificar aqui um colégio hoje, o colégio estadual, os colégios de todas as redes aqui em Friburgo paralisaram com a ideia de não ter mais férias. Mas se isso vai para 3 meses, o que a gente vai fazer? Entra no ano seguinte, né, com um calendário mais apertado, não tem férias durante os 2 anos, perde-se o ano, como é que vai fazer? No futebol não dá para ser assim. A decisão tem que ser dentro do próprio ano. E quando você não tem data, especificamente não tem como fazer, ou vai sacrificar o desse ano, ou vai sacrificar o do ano que vem. Então esse é o medo que a gente tem de programação. Quanto à base, a gente sempre tem um calendário e o ano todo para fazer, e é tranquilo. Tá aí o gerente de futebol do friburguense, José Eduardo Siqueira. Vamos ao intervalo, voltaremos já, não saia daí, é rapidinho.